Fala pessoal, tudo bem? Bem, eu e Obed viemos aqui falar com vocês um pouco sobre os principais aspectos de governança e de gestão de TI, tá? Vamos começar falando aqui. Então, esse é um tema bem importante e eu vou começar botando essas notícias recentes aqui para vocês. Então, a gente tem, a Prefeitura de Jaboatão sofre ataque hacker internacional e serviços ficam fora do ar. Temos aqui também, TCE detecta fraude em licitação de kit de robótica de 3 milhões na Prefeitura de São Bento do Una. Temos aqui também, fiscalização recente do TCE que evitou gastos de 65 milhões do consórcio intermunicipal do Agreste. Isso foi uma ação aqui da gerência que os auditores comunicaram as falhas da equipe do consórcio e pediram esclarecimentos sobre os pontos, como os critérios utilizados para a composição dos kits, a escolha da solução e a infraestrutura necessária para a aplicação das ferramentas e os custos estimados. Então, o que acontece? A gente aqui vê muito nas nossas ações problemas de organização nas compras de TI, solução licitada desconexa com a realidade do órgão, falta de direcionamento do setor de TI pela alta administração e carência de profissionais de TI. Bem, eu trouxe aqui alguns exemplos para poder elucidar um pouco mais para vocês cada um desses temas. Então, por exemplo, estou lendo aqui no meu celular, tá, gente? Não tem apresentação aí, não. Então, sobre os problemas de organização das compras de TI, vamos imaginar que o órgão público precisa adquirir novos computadores para os seus funcionários. Isso é uma coisa normal, corriqueira. A tecnologia ela sempre evolui muito rápido e a gente tem que sempre estar atualizando as máquinas, os computadores. Só que esse processo de compra ele foi feito sem um planejamento centralizado. Então, o que aconteceu? Cada setor fez suas próprias requisições, disse qual tipo de computador que queria, qual a velocidade, quantidade de memória, tudo isso. Cada um fez o seu. E aí isso resultou em quê? Em compras repetidas, equipamentos incompatíveis e, consequentemente, desperdício de recursos. Além disso, a falta de padronização dificulta a manutenção e o suporte técnico. Então, assim, a gente vê que uma compra desorganizada, que ela não foi organizada, ela não foi centralizada, ela é feita a esmo. E aí tem todos esses tipos de problemas que, no final das contas, acabam acontecendo, acarretando em desperdício de recursos públicos. Então, assim, veja que a organização das compras é essencial para que elas possam ser feitas de forma eficaz. Sobre a solução licitada desconexa, aquele exemplo, o caso de soluções licitadas desconexas com a realidade do órgão, um exemplo hipotético que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte. Imagine que um órgão decide contratar um sistema de gestão de documentos. Uma coisa normal que todo órgão normalmente precisa. O termo de referência ele foi feito sem especificar a solução que o órgão realmente necessitava. Então, a empresa vencedora dessa licitação, ela ofereceu um sistema complexo e caro, um sistema com funcionalidades que não são utilizadas pelos funcionários, e enquanto os recursos essenciais para o dia a dia do trabalho, eles estão ausentes, não fazem parte da solução contratada. Sobre aquele ponto lá, da falta de direcionamento do setor de TI pela alta administração. Um exemplo aqui hipotético que eu trouxe para vocês é o seguinte. Um hospital necessita implantar um sistema de prontuário eletrônico. Atualmente, esse hospital utiliza um prontuário de papel, manual. E aí, esse prontuário eletrônico, ele vai servir para quê? Para otimizar o atendimento, reduzir erros e agilizar o acesso às informações dos pacientes. No entanto, a alta administração do hospital ela não prioriza o projeto. A gente vê que a grande maioria das vezes que isso acontece, de falta de priorização, na realidade é por falta de recurso. Quer dizer, uma suposta falta de recurso. O órgão ele poderia estar direcionando os recursos necessários, mas a alta administração ali não tem essa visão e acaba prejudicando todo o órgão. Então, por exemplo, nesse caso aqui, quais foram as consequências? O hospital ele continua utilizando registros em papel, lentos e propensos a erros. A equipe de TI
ela se sente frustrada, porque ela está ali tentando ajudar da melhor forma e não consegue. E o hospital ele perdeu a oportunidade de modernizar seus processos e se tornar mais eficiente. E aqui, por fim, sobre a carência de profissionais de TI, isso é algo que a gente vê em 90% dos órgãos que a gente visita, tá? Isso é uma realidade, não vou nem dizer do Estado, mas do Brasil, do país como um todo. Então, a carência de profissionais, ela faz o quê? O setor de TI do órgão público possui um quadro de funcionários reduzido e com pouca qualificação. Os profissionais existentes estão sobrecarregados e não conseguem atender a todas as demandas. E a falta de especialistas dificulta a implementação de novas tecnologias e a solução de problemas técnicos. Então, enfim, a gente fica naquele loop aí de apagar fogo, né? Sempre. A gente não consegue evoluir. Então, esses pontos aqui a gente vê muito aqui nos nossos trabalhos, e é importante que a gente evolua para poder cada vez mais entregar um serviço de melhor qualidade para o cidadão, né? Então aqui agora, o meu colega Obed vai falar para vocês, sobre o resultado geral do IAGM. Bom, pessoal, olá a todos, meu nome é Obed Leite, e vou pegar um gancho aqui no que o Danilo falou sobre esses problemas, né? Vocês perceberam aí que são vários problemas que ocorrem dia a dia na administração pública em relação à tecnologia da informação, né? E aí você levantou um questionamento porque esses pontos estão ocorrendo, né? O que está acontecendo? E o Tribunal de Contas vem ao longo do tempo tentando medir a questão da própria gestão, né? O que está acontecendo com a gestão. Para isso, o Tribunal de Contas, ao longo de 2016 em diante, ele vem elaborando questionários, levantamentos, que muitos de vocês já respondem, e um deles é o IAGM, que é o Índice de Efetividade de Gestão Municipal, né? É um índice que basicamente vamos avaliar como é que está a gestão dos municípios, né? Ele avalia vários aspectos: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, proteção das cidades. É um ponto que a gente vai tratar agora, que é a governança de tecnologia da informação. Antes de mais nada, né, vamos mostrar aqui como é que foi o resultado do IEGM do ano passado, né? A gente pode ver aí que existem faixas, né, de maturidade no questão de governança de TI nos municípios, né? E quem é laranja, abaixo de 50%, possui um nível que está de baixo nível de adequação. Ou seja, é um nível que nenhum município deveria ficar, né? É um nível que liga o alerta para que a gestão pública se mova e promova mudanças para evitar que problemas como esses que Danilo apontou aqui exaustivamente se repitam. A gente pode ver também que as maiores, são poucos municípios que estão entre notas acima de 0,5, né? 0,5, 0,6, 0,7 e 80%. Ninguém conseguiu nota máxima, né? Mas é um desafio. É um desafio que o Tribunal de Contas identificou. É um desafio que o Tribunal de Contas pretende sim atuar ao longo dos anos. E é algo que os municípios, a gente acredita que adotando o que a gente vai falar aqui, né, um pouco do que a gente falar aqui, já vai ser de bastante utilidade no dia a dia. E resumindo, né, porque o TCE levantou esse tema, né, que não era muito discutido antigamente, agora está sendo mais visto, né, porque o TCE busca garantir os órgãos jurisdicionados de forma estratégica, né. A TI não pode ser visto mais como um meio, apenas um meio de executar ações. A TI tem que ser vista como um meio para conseguir os objetivos da população, né? Também, usando uma TI estratégica, você evita falhas e fraudes também, tanto processos licitatórios, como foi abordado aqui, como em outros processos também. A questão de segurança da informação também é muito importante, a questão de vazamento de dados e ataques cibernéticos, né? Uma TI organizada, uma TI eficiente, ela sim vai promover melhorias nesse sentido, e também a questão do desperdício e contratos superfaturados, né? A gente sabe que muitas vezes não é culpa não é má fé de ninguém, mas acontecem problemas na gestão pública, e uma boa organização tende a evitar esses problemas. E, além disso tudo que a gente falou, essa ação está agora no plano estratégico 2025-2026, do plano de controle externo aqui do Tribunal de Contas, ou seja, vão ser realizadas ações de auditoria e também de levantamentos, orientações dos jurisdicionados no que tange a questão da governança de TI, né? Vocês podem acessar na página do Tribunal o plano de controle externo, que tem essas e outras ações também que vão ser abordadas ao longo desse biênio. Mas e Danilo, a gente falou de governança, e o que é, na verdade, essa governança de TI? Que é a danada da governança, né?
vamos falar um pouquinho aqui sobre o que é a governança e sobre o que é a gestão, né? Vamos aprender a diferenciar isso para a gente poder tomar nossas decisões aí da melhor forma. Então, essa definição é do Ministério das Comunicações, né, um órgão federal. Ele diz o seguinte, que a governança de TI é um conjunto de práticas e processos que garantem a gestão eficiente, segura e alinhada da tecnologia da informação com os objetivos estratégicos de uma organização. Então, vejam o seguinte, governança a gente está falando de a nível estratégico, ok? Já a gestão, enquanto a governança ela trata ali do que fazer e por que fazer, a gestão de TI está preocupada em como fazer para poder entregar os resultados esperados. Então, vamos ver um pouquinho das diferenças aqui entre um e outro. Então, vamos lá. Governança. Governança está atuando no plano estratégico. A governança ela define diretrizes e políticas para a TI, ela alinha os investimentos de TI com os objetivos estratégicos da organização, ela monitora e avalia a eficácia das ações de TI e é conduzida pela alta administração, que é quem possui a visão estratégica. Já a gestão, que é ali no como fazer, ela está ali na área do tático operacional. Então, a gestão ela planeja, executa e controla as operações diárias de TI, ela desenvolve e implementa sistemas e soluções, resolve problemas técnicos e mantém os serviços funcionando, ela faz a gestão de pessoal e de materiais na área de TI e é realizada pela equipe técnica e gerencial de TI, né, que é quem garante aí a execução das diretrizes. Então agora a gente vai iniciar vamos abordar cada um desses pontos e o primeiro ponto aí a ser abordado vai ser o PDTI, que Obed vai tratar com vocês. Muito bem. Se eu tiver que eleger aqui um documento que a TI, toda TI precisaria ter, seria o PDTI, né, Danilo? É uma coisa que a gente vê aí e que não foram... É um assunto bem deficitário, certo? O último levantamento do IGM mostrou que dos 184 municípios, né, 171 afirmaram que não possui o PDTI, né? O PDTI o que é? É um documento, né, que vai estar lá todas as prioridades, metas e ações de TI, geralmente com biênio, 2 anos, né? 2 anos. O que você espera que a TI entregue daqui a 2 anos, de acordo com a alta administração? Por exemplo, o prefeito espera que entregue tais e tais serviços nesses próximos 2 anos. A TI vai ter que desmembrar essas ações, esses objetivos, em metas, ações a serem executadas ao longo do tempo, né? E é um documento que vai servir de norte para a TI. É justamente aquele que a gente falou de o norte, né? Qual é o caminho que você quer deixar, que a TI siga, né? A TI sendo estratégica, né? E o PDTI existe uma fórmula de PDTI. Vocês podem encontrar vários modelos aí na internet, de vários órgãos públicos que publicam seus PDTIs. Mas, basicamente, a gente elencou alguns pontos que todo PDTI pode ter, né? Um diagnóstico das necessidades de TI, o que está faltando hoje, qual é o problema que está acontecendo hoje, né? Em cada órgão. A definição de metas e ações, acho que é um dos principais pontos, né? Você saber o que você quer chegar no final desse plano. Projetos responsáveis, quem são, né, as pessoas envolvidas, né, os papéis das pessoas aí envolvidas, qual é a responsabilidade de cada um. Um alinhamento estratégico, que a gente falou, né, que o PDT ele vai desmembrar, tirar da ideia, digamos assim, do papel, tirar do papel e tentar colocar de uma forma executável a ideia, né, da alta administração, e prazos de orçamento que não tem como. A gente mexe com recursos públicos, a gente tem que ser organizado, tem que definir prazo de entrega e ter um orçamento factível para aquele plano, né. E também agora vamos mostrar um outro ponto que Danilo aqui vai abordar, que é um problema que está acontecendo atualmente, que é justamente a nossa querida segurança da informação. Então, pessoal, sobre a política de segurança da informação, ela é muito, mas muito importante, tá? Principalmente hoje em dia, no mundo que a gente não vive sem TI, em que os dados estão espalhados aí pela internet, então a gente tem que levar muito a sério a segurança da informação. Então aqui, um dado do IGM foi o seguinte, 133 municípios não possuem política de segurança da informação. Então assim, quando o município ele não possui política de segurança da informação, as chances dele estar fazendo algo fora do que ele deveria fazer, como por exemplo, os dados dele não estão sendo tratados em conformidade com a LGPD, é uma possibilidade muito grande.
Então, 133 municípios nessa situação é muito alarmante. Então, o Plano de Segurança da Informação, né, tem alguns pontos aqui que a gente trouxe para vocês que ele deve conter. Então, ele tem que ter o objetivo da segurança da informação daquele órgão, né? Cada órgão é um órgão, então cada realidade é uma e cada objetivo vai ser diferente. No geral, todos vão ser iguais, que é de proteger a informação, mas cada uma vai ser específica de cada órgão, né? Então, tem a parte da conformidade com o LGPD também, tem as políticas do uso dos recursos de TI, tem o gerenciamento de riscos de segurança e o controle de acesso à classificação das informações. Então, assim, quando a gente não trata muito sério a política de segurança da informação, a gente acaba nos expondo a riscos, e um dos riscos mais comuns de acontecer, e que foi até que tinha naquela notícia ali no início, que eu falei para vocês, sofrer um ataque hacker, que foi o que aconteceu com o Jabotão. Então, quando a gente sofre um ataque hacker, tem muita preocupação, e a continuidade de serviço de TI está diretamente relacionado com isso. Por quê? Um ataque hacker, ele pode somente roubar dados, por exemplo. Mas ele pode roubar dados e pode tirar do ar vários sistemas ali, inclusive sistemas essenciais para os cidadãos. Então, num levantamento do IAGM, 163 municípios não possuem plano de continuidade de serviço de TI. Isso é muito sério, gente, porque a gente tem 3 itens aqui que a gente pode destacar, que fazem parte aí do plano de continuidade de serviço, que seriam backups frequentes, redundância de sistemas e parcerias externas. É claro que quanto mais recursos desse você tem, mais caro fica para você. Então, não necessariamente todo órgão ele vai ter que ter essas 3 formas aí de mitigação, tá? O mais comum que todo órgão deveria ter são os backups frequentes. E esses backups frequentes, o esperado é que eles estejam lá no cold storage, né? Que é o que é chamado de cold storage, ou seja, é um armazenamento a frio. Você vai lá, faz o backup do seu dado e desconecta esse HD, essa fita, ou o que seja que você fez o backup, deixa ela offline, para exatamente não comprometer. Um hacker pode invadir ali e pode danificar vários HDs, mas aquele seu HD de cold storage, ele está ali pronto para ser restaurado. É claro que podem acontecer problemas, esse HD, sei lá, teve inundação e o HD foi danificado, né? Mas aí são outros problemas, mas pelo menos o backup frequente aí, os órgãos têm que ter, tá? Na continuidade de serviços. Continuando aqui sobre aquisições de TI, vou passar a bola para o Obed. Pois é, ele falou aí da questão da polícia de segurança da informação, da continuidade de serviços, né? Mas tudo isso aí a gente tem que adquirir, né? A gente não pode simplesmente... Muitas vezes a equipe de TI não tem condições, né, de executar, de fazer por si só. Precisa sim de contratações, né? E é plenamente normal. Mas, assim, tem algumas questões de boas práticas que devem ser seguidas também, né? E tem que ter um certo tipo de governança, um tipo de gestão nas aquisições, né? A priori, a aquisição de TI pode se dividir em 3 pontos, né? Hardware, software e serviço. Danilo até tem uma anedota, como é que é, Danilo? A questão do... acho que a definição mais certa e mais engraçada que eu já escutei sobre você diferenciar hardware de software. Quando você está ali no computador, que ele dá aquele problema, que ele trava, que você fica com raiva, hardware é o que você bate, software é o que você xinga. Então, fiquem com essa definição aí que vocês nunca vão esquecer o que é hardware e software. E cada um é importante da administração, porque sem nenhum dos dois, hoje em dia, nenhuma administração funciona, né? E por fim tem o serviço de TI, que são aqueles serviços que você contrata por um tempo determinado, né? E vai entregar algum tipo de benefício ali no dia a dia. A gente vai passar rapidamente por cada um, né? Digamos as boas práticas. Por exemplo, a aquisição de hardware, né? A gente tem que pensar a compatibilidade dele com o que já tem. A gente não adianta comprar nada novo, sendo que ele é incompatível com o que temos, né? A questão do suporte técnico e garantia também é muito importante. Não adianta você comprar vários equipamentos, sendo que você não tem um contrato de garantia. Vai que acontece algum problema naquele lote, alguma falha, e você não tem a garantia, você vai ter que contratar novamente, vai perder aquele equipamento que você comprou, né? Ou seja, é uma dor de cabeça que poderia ser evitada com contrato de garantia, principalmente para equipamentos bem mais caros, como servidores, né? Por exemplo.
A escalabilidade, né, considera a capacidade de expandir e atualizar o hardware, também é importante. Você não deve comprar um hardware que daqui a um ano já esteja defasado, né? Você não pode fazer um upgrade nele, né? Um exemplo básico é que hoje em dia muitos notebooks eles são vendidos com a memória soldada. Então você não pode expandir a memória. Então isso seria uma coisa interessante. Você tem que ver se o equipamento que você está comprando, por exemplo, um notebook, você pode expandir a memória dele. Um exemplo bem básico, simples hoje em dia. E o software, né? Também a gente tem que ter o cuidado de fazer o alinhamento com as necessidades da mesma forma que o hardware, né? A gente tem que saber que a gente está contratando o software para atender uma certa objetivo, uma certa ação que extrapola a TI. Um software de educação para atender a matrícula dos alunos ou o prontuário dos pacientes, né? Ele tem que atender a necessidade. Não pode simplesmente adquirir um software que não atenda aquilo que foi pensado na governança, né? Atualização e suporte, da mesma forma com a garantia, né? Tem que ter atualização e suporte. Licenciamento, vê a questão de licenciamento, às vezes o software é licenciado, você tem que tomar cuidado na questão das cláusulas contratuais. E um alerta que aqui na nossa gerência, né, de fiscalização de TI a gente tem muito se debatido e muito importante que eu queria alertar. A questão não é um assunto que a gente só está pincelando aqui, vocês podem abordar mais no curso e tudo mais, e Grace já falou. Porém, um ponto que chega bastante atenção aqui no TCE é a questão da propriedade dos dados, né? Muitas vezes a gente vê municípios adquirindo sistemas, né? E os dados ficam geridos pelo particular. Aí, quando acaba o contrato do particular, os dados muitas vezes ficam no limbo ou ficam com o particular e tem essa coisa de quem é os dados, né? Aí o TCE entende que sim, é do município, dados de servidores, dados dos professores, tudo. São dados próprios, por exemplo, de folha de pagamento, é do município. Só que muitas vezes quando muda de fornecedor, há uma quebra de dados, há uma quebra da continuidade de serviço, né? Aí tem que contratar outra empresa para fazer um levantamento de dados, é mais uma dor de cabeça. Então, é bom sempre na hora de fazer uma contratação, a gente vislumbrar também essa possibilidade de, eu não posso deixar 100% dos dados com o particular, eu tenho que ter um certo nível de controle nessa aquisição, né? E quais são os serviços de TI, por exemplo, o call center, né? Muita gente vem no call center, mas é isso mesmo, o call center mesmo. Ou outros tipos de serviços também que são abordados. Tem que tomar cuidado com dois pontos principais, que é o acordo de nível de serviço, que basicamente vai dizer, olha, quanto que mais ou menos, quais são as obrigações dos fornecedores e quanto tempo ele tem que resolver tais problemas, quais são os problemas mais comuns. Isso é um levantamento que tem que ser feito e tem que ser verificado continuamente, né? Não adianta você contratar um serviço sem você ficar monitorando ele, né? É a questão do contrato. Então, esses dois pontos estão interligados, né? Tanto o acordo de serviço, né? Que você vai dizer, pode ficar fora 3 horas, 2 minutos e tudo mais. Isso aí é um tempo que você tem que estabelecer. E lembrar, se você quer um serviço 24 horas por dia, sem falha, não sei o que, você pode, mas o preço dele é escalonado. Parece que a quantidade de requisitos que você coloca é maior, vai ser o preço, né? Então você tem que fazer um balanceamento aí para escolher o melhor para a administração pública. Dimensionamento para sua necessidade, né? Exatamente. E temos o último ponto aí que é bastante interessante, que já foi objeto aqui dos outros painéis, mas que a gente vai abordar agora só para TI, né, dona Lívia? Isso. Então, assim, a gente vê que 90% dos municípios, tá, que a gente vê aqui e trabalha com eles, a gente vê esse problema de pessoal de TI, né? Então, por exemplo, aqui os dados do IEGM. 112 municípios não possuem uma área ou um departamento de TI. Imagine, gente. TI hoje em dia você não faz nada sem TI. E 112 municípios não possuem formalmente uma área ou um departamento de TI. Dos 61 que afirmaram que possuem a área, apenas 42 possuem funcionários efetivos ou comissionados. Desses 42, apenas 20 definiram as atribuições do pessoal da área de TI e apenas 17 disponibilizaram periodicamente programas de capacitação e atualização. Então, os profissionais de TI, eles não são apenas suporte. A gente tem que entender isso. Eles desempenham um papel estratégico fundamental para o sucesso das políticas e serviços públicos. Hoje em dia, ninguém vive sem TI. Bem, aqui finalizamos essa parte e agora o Obed vai fazer a parte final. Depois de dito tudo que a gente conseguiu aqui nesse pouco espaço de tempo, né? E agora, o que deve ser feito? Lógico, não dá para você saber o que é governança e gestão só com o que a gente falou. Existem materiais na internet, uma literatura vasta, cursos, mas o que devemos agora ver é o seguinte:
sim, com base em tudo isso, com os problemas que existem, a gente sabendo que uma das causas pode ser, a gente acredita que seja, e foi demonstrado no IAGM que a governança de TI é uma carência, governança e gestão de TI eficaz, eficiente, que promova resultados, existe uma carência no municipal, o que deve ser feito agora? A gente acredita que o primeiro passo é, sim, procurar informações, né? Além dos material envolvido, existe também a questão da cartilha básica de governança e gestão de TI, que estará publicada em breve pelo Tribunal de Contas, né? Isso é uma data a ser vista ainda nesse primeiro semestre, mas vocês fiquem atentos ao nosso portal, que ele vai ser divulgado lá, também já precisando fazer algum anúncio na notícia no próprio portal do TCE, então fiquem ligados lá, não só nessa, e também em outros pontos aqui, de outras palestras, certo? E também temos, como o Grace falou, muito bem falou no começo, a questão do curso, né? Do curso de Docentes Básicos de Governança e Gestão de TI. Tudo que a gente falou aqui, mais um pouco, digamos assim, está nesse curso. É um curso que foi pensado justamente para a gestão pública municipal, também é estadual, pode participar, tem certificado. É um curso de 20 horas, né? É um curso que vem com bastante conteúdo, mas um conteúdo mais palpável, um conteúdo mais simples de entendimento. A gente sabe que o começo é difícil, é um assunto complicado, mas que com o tempo, com a aplicação, usando no dia a dia, não precisa usar tudo no mesmo tempo. Vai começando a implementar aos poucos, né, as práticas, que vocês já vão ver resultados interessantes na organização de vocês, né? E aí, depois disso tudo, é colocar mãos à obra, né? Não tem jeito, não tem como você simplesmente ficar no campo da teoria e não ir pro dia a dia, né? Aplicar os conceitos. E por fim, eu deixo uma frase aqui do Satya Nadella, CEO da Microsoft, que é uma frase simples, mas que traz algum impacto para nossas vidas, né? Usar a tecnologia para mudar não só a própria vida, mas também como a de outras pessoas. Ou seja, para a administração pública, não só para ela também mudar, mas para ela também atender a vida das demais pessoas, dos cidadãos que necessitam, né? Exatamente, que necessitam sim de uma boa administração pública, né? De acordo com seus impostos e tudo, mas necessitam sim de uma boa TI e a TI entregando resultado, principalmente, né? Esse é o nosso contato. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, do igovti, pe@tce.tc.br, e a gente agradece aqui a atenção de vocês. Obrigado, gente.